Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para pregar sobre a palavra de Deus, a palavra verdadeira, onde está muito tempo esquecida, porque a palavra de Deus não dá lucro falando a verdade, mas a mentira dos mercenários enriquece as igrejas, custeia os ministérios dos pastores luxuosos, e aquela vida de orgulho e ostentação é sustentada pela falsidade. A mentira tem grande aceitação no mundo, desde que recusaram a palavra de Deus e aceitaram a palavra de Satanás, desde que recusaram Jesus Cristo e aceitaram o Barrabás. Então a palavra da mentira passou a ter valor. Onde fala-se a mentira dá lucro, a verdade dá prejuízo. É por isso que as igrejas falsas estão cheias, templos luxuosos, corrimões de prata, riquezas e glórias, estão premiados a mentira. E a verdade, pela verdade, Jesus morreu, e pela justiça de Deus o mundo está condenado. Glória a Deus. Amém. Isso fitinha vermelha. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala em Isaías, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: ouvi vós céus e presta ouvido tua terra, porque fala o Senhor, criei filhos, exaltei-os, mas eles me desprezaram. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o povo de Deus não conhece o seu Senhor. A nação pecadora, o povo da terra, aqui fala, toda a cabeça está enferma, todo cérebro está lesado. Sereis castigados, porque vós não compreendeis a palavra de Deus. Desde a planta do pé até o teto da cabeça, não há nesse povo coisa sã, senão feridas, inchaço, cérebros amolecidos, coração perverso, é o que tem mais nessa terra. Se deres ouvido a minha palavra, comereis o bem dessa terra, Deus fala. Mas se recusardes a minha verdade, serei destruído ao fio da espada. E essa palavra ainda, ela relata aqui, no livro de Timóteo, né? Timóteo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos tempos haverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, igrejas luxuosas, vaidosas, soberbos, blasfemos, desobedientes da palavra de Deus, ingratos e profanos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais corruptos do que verdadeiros. Então essa palavra, ela é espalhada por todo mundo, e como a humanidade é filho de Adão e Eva, que obedeceram Satanás e não obedeceram a Deus, o povo aceita, porque eu prego a verdade, eles recusam, porque falo do pecado desse povo. Os crentes de hoje, é a 7ª carta de Laodiceia, diz a respeito deles, são um povo morno que vai ser vomitado por Jesus Cristo. Tomara fosse crente, fiel, ou então abandonado no mundo, mas não sois nenhuma coisa nem outra, sou morno. Morno sereis vomitado garganta fora. E essa palavra, ela veio para os evangélicos, que antigamente eles julgaram Jesus e o condenaram à crucificação. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os príncipes mataram Jesus e preferiram Barrabás. E esse povo ainda esse povo manda nesse mundo, ainda esse povo organiza as igrejas para que pregam uma verdade torcida, porque isso dá lucro, isso sustenta o ministério dos pastores vaidosos, campanha de prosperidade, de riquezas e glórias carnais, é o que se ouve nas igrejas, mas a campanha de santidade, a sã doutrina, a obediente à palavra de Deus verdadeira, eles não obedecem. Desde os princípios dos tempos, os judeus não obedeceram a Deus. Então Adolfo Hitler, o nazista, foi soltado contra Israel, que matou o príncipe da paz. Os campos de concentração daqueles tempos
surgirão de novo, porque o povo continua ainda desobedecendo a Deus e aceitando a palavra da mentira. Se eu prego a mentira, a lisonjeira, se eu elogio as pessoas, eu não estou agradando a Deus. Aí virão multidões ouvir uma palavra que agrada o coração deles, o coração perverso e enganador. Mas como eu prego a verdade, que o povo jaz na mão do maligno, aquela igreja com aquelas mãozonas segurando o globo terrestre, aquela mão é de Satanás, porque está escrito na palavra de Deus: eis que o mundo jaz na mão do maligno, não está na mão de Deus. Todas as cidades têm a sua idolatria, eles são consagrados, desde o nosso país, ele é consagrado à Aparecida. Olha a desgraça que nós vivemos, 13 milhões de desempregados, os acidentes, as desgraças cada dia aumenta mais, o hospital do câncer infantil cada vez está aumentando, peste de toda quanto é espécie, guerra, fome, violência, drogas, tudo isso está sendo usado no Brasil por uma padroeira que produz a desgraça sobre o país. Então Cristo não é Senhor de Cosmópolis, Cristo não é Senhor do Brasil, Cristo não é Senhor da terra. Quem é Senhor da terra é o diabo, que está escrito: o mundo jaz na mão do maligno. E que devemos esperar? Um povo que preferiu Barrabás e não Jesus. Desde o jardim do Éden, Adão e Eva preferiram a palavra de Satanás, desobedecendo a Deus e comendo o fruto proibido. Como pode, pois, esse mundo estar na mão de Deus? Está na mão do demônio esse mundo, a doutrina satânica. Então tudo que você prega que agrada a Satanás, prospera a sua igreja. As pessoas vêm ouvir. Nesse espaço aqui, quando vem aquele macumbeiro fazendo suas magias negras, tem gente até trepada no lugar das árvores para ouvir. Mas porque eu prego uma verdade dolorosa que salva a tua alma, pedindo que você se arrependa, pecador, eles não querem ouvir. Eles tampam os ouvidos para não ouvir a verdade que salva a tua alma. Os pastores estão olhando para o seu bolso e não pelo seu coração. Ele prega a prosperidade e não a salvação. Por isso são os mercenários nesse mundo afora, enganando, roubando. O nosso presidente está na prisão, o vice-presidente foi para a prisão, ladrões votando a favor de ladrões. Então assim você vê leis injustas são colocadas na cidade. Então temos tratamento de esgoto que nós pagamos, mas não funciona. O IPTU cobra-se de um terreno que você já pagou e a prefeitura toma e põe na leilão. Então a injustiça corre por todo o planeta. Desde o catador de papel, que enche a latinha de cerveja com areia para pesar mais, moe o papelão para roubar mais, até o presidente da nação, todos são ladrões, do último até o primeiro. E as igrejas, se quiserem lucrar, tem que falar mentira também. Tem que agradar Satanás, aí eles enriquecem, custeiam o ministério do pastor luxuoso. E porque eu falo a verdade, eles não gostam. Jesus morreu pela verdade e Barrabás viveu pela mentira. Se você quer se dar bem nesse mundo, seja um mentiroso, seja um enganador. Mas como eu falo a verdade, a gente sofre perseguição, o desprezo. Vê se passa alguém, um crente da cidade, que saúda com a paz do Senhor. Vê se para uma pessoa, um filho de Deus, para ouvir a palavra do arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos, pecadores, porque sem arrependimento não existe salvação. A prosperidade, de que vale a sua riqueza no dia do juízo de Deus? Diante da ira de Deus, de que vale sua riqueza? Os bens materiais, a prosperidade que as igrejas pregam, de que vale para sua salvação? É a semente que foi plantada no meio de espinhos. A riqueza dá um falso sentimento de poder, mas isso é mentira. Só Jesus é quem nos salva, a riqueza não salva ninguém, e as igrejas não pregam o arrependimento, a salvação, só prega a prosperidade, curas, libertações. Adianta o drogado se livrar das drogas e entrar na igreja e virar morno? Vai para o inferno do mesmo jeito. Então a santidade e a salvação não pode ser pregada dentro do templo. O pastor constrange as pessoas, ele é exonerado do cargo, tem que ser pregado nas ruas, onde os pecadores possam ouvir. Eu não sou pescador de piscina
pregando o evangelho dentro da igreja, onde todo mundo já conhece. Tem que pregar no mundo, onde o povo não conhece. O povo está sendo enganado por esses mercenários. Eles dizem missionário, mas é mentira. E são mercadejantes da palavra de Deus. Eles pregam o evangelho para enriquecer, pregam a prosperidade para encher seus bolsos. Eles estão preocupados com as suas finanças e não com a sua salvação. Porque eu prego a verdade, a gente é perseguido, é desprezado. Eu coloco no YouTube, não tem visualização, no Facebook não tem visualização, porque eles não interessam. Agora, se eu pregasse a mentira, mostrar suas mulheres com pouca roupa escandalosa, lotava o Facebook de assistente e de assinador. Mas porque eu prego a verdade, sou desprezado. Mas glória a Deus, eu glorifico Jesus com a sua verdade amarga e não com a mentira, com a verdade torcida que as igrejas pregam no dia de hoje. Conseguindo a desgraça traz sobre o mundo, a mentira está sobre a cidade, e nós temos que seguir a verdade, somente a verdade que salva, a verdade de Jesus Cristo. Ele padeceu pela verdade. Tanto é, quando Jesus veio a esse mundo, não o aceitaram. Ele nasceu num curral de vacas, dentro de um coxo de alimentar animais, no meio do pasto. Ali que foi Jesus nascer, porque a sociedade, ninguém abriu a porta para ceder um lugar para o Filho de Deus nascer. Odiado, Herodes mandou matar as crianças para matar Jesus no meio. Sempre foi recusado, foi expulso de Israel. Eles não aceitavam a verdade de Cristo, preferiram um bandido chamado Barrabás e não Jesus de Nazaré. E essa verdade tem que ser pregada. A maldição está sobre a terra, dias piores virão, pragas e doenças, terremotos. Jesus disse, guerras, irmão contra irmão. E assim por diante será a praga desse mundo que semeou ventos e vai colher tempestade. O mundo semeou pecado, colherá desgraça. Deram ouvido ao seu perverso coração, colherão o fogo do inferno, que é o merecimento de todo o povo da terra. Assim Jesus disse, assim será. Para a honra e glória de Deus Pai, a palavra de Deus cumpre o que está escrito. Na palavra de Deus fala a verdade. Assim como sois morno, sois vomitado garganta fora. Os crentes de hoje estão da ânsia de vômito em Jesus. As igrejas evangélicas dão ânsia de vômito em Jesus. A verdade crua, amarga, eles recusam. Mas a Bíblia diz, assim como vocês não são quente nem frio, são morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus Cristo tem nojo das igrejas de hoje. Essa é a verdade crua e amarga que ninguém ousa falar. Vem que Deus quer te abençoar. Como pode abençoar um povo, uma raça de víbora que virou as costas para a salvação? Como pode abençoar aquele que mataram o Filho de Deus? Como pode ter paz em Israel se matar o príncipe da paz? Como pode a verdade chegar? Você nunca, ao povo, não quer ouvir a verdade e ninguém vai falar, porque eu vos falo, o meu tempo é curto, as pessoas não aceitam, eles viram as costas. Mas glória a Deus que me sustenta o Espírito, cujo peito arde o Espírito do Deus vivo, para pregar uma palavra de arrependimento e salvação. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aqueles que têm boa vontade e que querem se arrepender. Louvado seja Jesus Cristo. Amém.